Olá, bem-vindo ao Life com Lu. Aqui nós falamos sobre assuntos relacionados ao autismo, para que você possa ter uma vida livre e feliz com esse diagnóstico. Eu sou Sheila Rocha e sou analista do comportamento e mãe do Lucas, que tem 9 anos e é autista. Bom, o assunto de hoje vai ser terapias. Então, eu queria conversar um pouco com vocês sobre as possibilidades da terapia para uma pessoa com autismo e quais são essas terapias e no que elas podem ajudar, né? Então, vamos começar pensando numa situação em que uma pessoa com autismo precisa de auxílio para aprender coisas. Por que uma pessoa com autismo precisa de ajuda para aprender as coisas? Porque necessariamente essas coisas que uma criança na fase da primeira infância aprende, uma pessoa com autismo não aprende de maneira autônoma. Ou seja, ela vai precisar de um certo auxílio, uma ajuda de uma outra pessoa, né, que possa auxiliá-la nesse processo de aprendizagem. Então, as coisas mais simples que a gente imaginar, por exemplo, ir ao banheiro, escovar os dentes, comer de garfo e faca, né, são coisas que uma pessoa com autismo vai ter que aprender a fazer auxiliada por alguém. Então, no autismo a gente fala que a gente tem que ensinar praticamente tudo, principalmente para crianças muito pequenas, porque elas têm uma dificuldade muito grande de imitar. E o que essa dificuldade de imitar leva? Leva a criança não conseguir observar o que o outro faz e conseguir fazer da mesma maneira como ele. Então, um dos primeiros treinos que a gente precisa aí para uma criança pequena são esses treinos iniciais de habilidades iniciais. Então, esses seriam, o que está incluído nesses treinos, né? Seriam as habilidades de imitação. Então, a gente precisa que essa criança aprenda a imitar, aprenda a copiar comportamentos que os outros emitem. Sejam outros pares na escola, por exemplo, sejam familiares dentro de casa que estão, por exemplo, tomando banho, ensinando essa criança a escovar os dentes, a comer, a colocar roupa. Então, todos esses treinos requerem habilidades específicas. Mas para a criança conseguir adquirir essas habilidades, primeiro ela precisa de uma habilidade essencial, que é aprender a imitar. Quem que pode fazer esse treino? Bom, várias pessoas que estão habilitadas a fazerem esse tipo de treino. Como a gente está falando de um treino comportamental, então é um tipo de comportamento que a gente vai instalar, a gente procura analistas do comportamento para fazer esse treino. Pode ser um psicólogo, pode ser uma psicopedagoga, pode ser uma pedagoga, pode ser um neuropsicólogo, né, infantil, mas que trabalhe com análise do comportamento aplicada, porque a gente vai ter que treinar habilidades comportamentais. Então, esse é um dos primeiros treinos que a gente precisa fazer. Segundo, paralelamente a esse treino, a gente precisa de um treino de contato visual. Porque sem contato visual, a criança não consegue aprender nada. Então, enquanto ela não tiver a capacidade de olhar para a pessoa e estabelecer essa relação visualmente, ela não vai conseguir aprender muitas coisas, né? Porque para você falar com uma criança com autismo, você precisa primeiro chamar a atenção dela. Então, falar, olha aqui o que eu estou fazendo, né? Levanta o braço e eu vou fazer igual para ela me imitar. Então, se ela não tiver essa resposta ao comando de olha aqui, olhe para mim, eu não vou conseguir muita coisa dela. Então, esse também é um treino de habilidade inicial que também pode ser feito. Pode ser feito por uma fono especialista em análise de comportamento aplicada, pode ser feito por uma terapeuta ocupacional, pode ser feito por uma psicopedagoga, desde que elas entendam que isso é comportamento e que elas sejam treinadas em análise de comportamento aplicada. Por que eu vou insistir em análise do comportamento aplicada? Por quê? Se eu chegar na psicopedagoga e falar assim, olha, meu filho não faz o que eu peço para ele e eu preciso que ele sente na mesa e que ele comece a desenhar.
A psicopedagoga que não tem treino em análise do comportamento aplicada, em ABA, ela vai simplesmente pegar uma folha e vai tentar fazer com que essa criança sente e faça aquela atividade. Porém, se essa criança não tiver a habilidade de permanecer sentado, ter contato visual, rastreio visual, ter atenção compartilhada, ter a possibilidade de imitação, essa profissional não vai conseguir trabalhar com essa criança. Então, primeiro que a gente precisa não são essas habilidades, por exemplo, de escrever uma letra A. A habilidade que a gente precisa instalar são as habilidades iniciais, essas, né? De imitação, de contato visual, rastreio visual, né? Então, a gente precisa ter um ferramentário necessário para instalar comportamentos. Então, a gente não vai estar só trabalhando conteúdos, por exemplo. Como que eu vou ensinar uma criança a ler e escrever, sendo que ela não senta na mesa, ela não tem tempo de mesa? Então, eu não posso pular essa etapa, porque senão eu não vou ter sucesso nessa tarefa. Todo mundo vai se estressar, né? Inclusive a criança, que vai ter uma tentativa de fuga e esquiva dessa tarefa muito grande. Ela não vai querer realizar porque ela não entende o princípio básico, que é ficar sentado ainda. Então, é importante que a gente pense nas coisas como comportamentos a serem trabalhados. E a partir desse momento em que a gente estabelece que as coisas são comportamentos, essas habilidades que a gente quer desenvolver são comportamentos, a gente vai ter muito mais sucesso em trabalhar essas questões e trabalhar essas habilidades. Então, por exemplo, uma terapeuta ocupacional, quais são as habilidades que ela vai trabalhar? Todas as habilidades que ela for trabalhar são comportamentais, não são? Então, por exemplo, ela vai trabalhar uma questão de ensinar a criança a brincar, né? Ensinar a brincar é uma habilidade que está relacionada a um comportamento de imaginar, né? Ou de se relacionar com o outro, ou de entender regras. Então, todos esses comportamentos devem ser treinados antes da criança chegar no ato de brincar. Então, eu tenho que treinar ela a esperar, eu tenho que treinar ela a devolver um reforço, por exemplo, né? Caso eu peça uma peça do jogo e ela tem que me dar. Eu tenho que ensinar ela a parear. O que é parear? É colocar objetos semelhantes de maneira categórica, né? Então, eu vou categorizar objetos, categorizar números. Então, o número 2, eu quero colocar junto com o número 2. O que a criança aprende? Aprende que essas duas coisas são iguais. Então, ela começa a parear coisas na vida e estabelecer relações entre as coisas. Isso vai levar a uma série de coisas que ela vai precisar na infância e na escola. Por exemplo, uma delas é categorizar, né? Então, por exemplo, pensar em quais os animais que fazem parte da floresta, quais os animais que são da savana, quais animais que são aquáticos, quais veículos de transporte que voam, quais veículos que são terrestres, né? Então, essa série de conhecimentos a gente necessariamente não vai precisar ensinar um por um. A partir do momento que a criança sabe pareamento, ela aprendeu a categorizar coisas, ela vai ter um potencial de desenvolver essa habilidade discriminatória. Então, ela vai começar a distinguir coisas entre si. O que para uma pessoa com autismo é de extrema importância. Porque, em geral, por exemplo, se eu vou mostrar uma figura aqui, né? Eu tenho uma imagem aqui cheia de informações, tá? Então, quando uma pessoa com autismo vê isso, muito provavelmente ela não entende a figura como um todo. Ela não entende necessariamente que isso é uma cidade. O que ela pode focar? Ela pode focar no prédio, e ela fala prédio, e ela fica fixa nessa única informação. Então, ela tem uma tendência a se fixar no detalhe da coisa e não enxergar a figura como um todo. É por isso que a pessoa com autismo tem dificuldade em ler expressões faciais, ela tem dificuldade em interpretar contextos e códigos sociais, justamente por essa dificuldade que ela tem de ver a coisa como um todo, a coisa como um contexto. Ela vê as coisas de maneira isolada.
Então a gente tem que dar as habilidades para que isso aconteça. Os profissionais que trabalham com uma pessoa com autismo podem ser diversos. Então a gente pode ter o fisioterapeuta que vai trabalhar com as questões motoras, né? Quando a criança tem alguma deficiência associada ou uma hipotonia severa. A gente pode ter o educador físico que trabalhe essas questões de mobilidade, de força, de regras, de jogos, né? É muito legal a educação física relacionada às atividades para a pessoa com autismo. Depois a gente vai ter a pedagoga, né? Que é uma peça essencial, porque ela vai entrar em conteúdos. Nesse pareamento, ela já pode estar ensinando, por exemplo, discriminação entre números e letras. Então, é a pedagoga que vai fazer um grande trabalho de integração desse sistema todo. Tá? Então, por quê? Porque a gente vai ver muita deficiência nas crianças, principalmente com autismo leve, lá na escola. Então, muitas vezes, a primeira profissional que todo mundo encontra é uma pedagoga ou uma psicopedagoga. Tá? Então, são essa profissional, que é a pedagoga ou a psicopedagoga, que vão trabalhar muitas vezes de maneira quase até isolada com essa criança. Depois a gente tem crianças com distúrbios sensoriais maiores, né? Que precisam de integração sensorial, que precisam de dessensibilização, né? Então são processos que a terapeuta ocupacional vai se ater e vai fazer, vai trabalhar. Depois temos a fonoaudióloga. A fonoaudióloga é essencial para ensinar não só os processos de verbalização, de comportamento verbal, mas os processos de comunicação. Então, ela vai ensinar, por exemplo, uma criança a responder com o olhar. Essa atenção compartilhada, esse contato visual, a fono é uma pessoa muito importante nesse processo, porque ela vai chamar a atenção da criança para os movimentos que a boca faz, né? Então, é uma pessoa que tem que estar integrada nesse sistema. E ainda, a gente tem as pessoas com autismo não verbais, né? Onde a fono, além de auxiliar nesse processo de uma possível verbalização, ela vai auxiliar nos processos de construção de repertório, de construção de conceito a respeito dos objetos. Então, por exemplo, ela tem que entender que uma colher faz parte do conjunto de objetos que são usados para comer. Isso, quem pode ajudar é a fono, né? Então, essa intenção com palavras, a ideia de se utilizar palavras de maneira ordenada para comunicar uma ideia, pode ser uma função aí da fonoaudióloga, tá? Desde que essa fono seja realmente treinada em análise de comportamento aplicada, porque ela vai entender que a comunicação é mais que um comportamento, né? Ela não é só a verbalização da palavra, ela é uma atitude comportamental de comunicação. Então, a partir do momento que você entende isso, você vai levar para uma fono, por exemplo, para trabalhar a comunicação alternativa. Se o teu filho tem lá, sei lá, 8, 10 anos e ainda não é verbal, não fala nada, então acredito que seja um momento de se decidir entre uma ferramenta de comunicação alternativa, por exemplo. Aí a gente tem várias ferramentas, tem os PECs, tem a comunicação alternativa aumentativa, auxiliada por dispositivos eletrônicos, por exemplo, que funciona muito bem. Tá? Então, são potenciais, são possibilidades. E a fono é essa pessoa que vai te auxiliar nesse processo. Tá? E aí temos o psicólogo, né? A psicóloga, que vai auxiliar nos processos também de construção comportamental em todos os âmbitos, né? Um psicólogo é uma pessoa muito bem capacitada a trabalhar comportamentos, mesmo porque a análise do comportamento aplicada vem da psicologia. Então, a gente tem uma possibilidade aí de psicólogos estarem trabalhando com temas comportamentais e tudo, né, dentro dessa análise do comportamento vai ser comportamento,
Então, o psicólogo vai trabalhar coisas como interação social, relação entre pares, vai trabalhar questões de regras sociais, vai trabalhar aquisição de repertório de vida diária, aquisição de habilidades de vida diária, né, que são as AVDs, vai trabalhar questões de entendimento e compreensão de sentimentos, leitura facial, interpretação de sentimentos, vai ensinar a criança a trabalhar esses sentimentos com ela mesma e com os pares. Então, a gente tem uma enorme potencialidade aí. Desde que, né, pessoal, essas terapias sejam integradas. Então, isso é muito importante. Em que a terapia eclética, que é um tipo de terapia que a gente nomeia, que é aquela que você leva o seu filho na pedagoga num lugar, depois você tira ele de lá e você vai para uma outra fono, você vai para uma outra terapeuta ocupacional, e cada uma delas vai trabalhar um tipo de abordagem. Por exemplo, uma vai trabalhar TEACH, a outra vai trabalhar, não sei, Denver, não sei, né? A gente pode ter vários, outra pode trabalhar, sei lá, Sunrise, não sei. Mas são tipos de abordagem diferentes. O que isso vai fazer com a cabecinha da criança e com a mãe também, né? Vai fazer com que a criança se sinta um pouco perdida, porque aqui nessa tia eu ajo desse jeito, naquela outra eu tenho que agir do outro jeito, ela me demanda coisas de um jeito diferente. Ao passo que se essa terapia for integrada e todo mundo trabalhar uma mesma abordagem, a gente vai ter muito mais chances de sucesso, porque essa criança ela já está habituada com aquele sistema, ela já conhece, por exemplo, as regras daquela troca, porque, queira ou não, a terapia é uma troca entre terapeuta e paciente, né? E a gente tem que pensar que a terapia para uma criança com autismo moderado a severo em primeira infância é uma terapia intensiva. O que isso quer dizer? Pelo menos um protocolo de 20 horas semanais. É muito, é bastante, é cansativo, é exaustivo. Mas o que a gente quer nessa terapia? A gente quer instalar essas habilidades iniciais. A gente quer instalar essas habilidades que eu falei inicialmente, de imitação, tempo de mesa, pareamento, abstração, contato visual, rastreio visual, atenção compartilhada. A partir do momento em que a gente instala essas habilidades iniciais, a gente abre uma porta para a aquisição de outros comportamentos a partir dessas habilidades. Aí a gente pode até rever essa questão de horas terapêuticas, mesmo porque não sendo nessa primeira infância, a partir de quando a criança vai à escola, a partir dos 6 anos, ela vai à escola, ela vai ter conteúdos, ela vai ter demandas pedagógicas da escola, a gente vai ter que ter um tempo dedicado a esse tipo de demanda também, né? Além das demandas de trabalho físico, as demandas sociais, as demandas, né? Todas essas demandas, as demandas de ócio, que são importantíssimas. A criança precisa ter tempo para não fazer nada, ela precisa ter tempo para aprender a brincar, para brincar com pares. Então, além da terapia, além da escola, a gente vai ter todas essas demandas. Então, aí esse é o momento que a gente pode começar a dosar e ver quais são as habilidades que já foram adquiridas, quais ainda têm que ser trabalhadas, que são urgentes e emergenciais para aquela etapa da vida da criança, e a gente deve realmente começar a pensar em dosar essas coisas mescladas a coisas que a criança já tem habilidade para praticar. Por exemplo, o que isso quer dizer? Então ele já tem potencial de imitação e ele gosta de jogar bola. Então a gente pode ir como forma de trabalho, como forma de estímulo para uma aula de futebol, por exemplo. Porque a criança já tem essas condições. Então, a gente vai aliar as duas coisas. Então, é praticamente um treino dessa habilidade de imitação, mas num ambiente naturalístico, onde a criança tem um momento de prazer, um momento de atividade física, com interação social com pares. Então,
é a hora da gente mesclar isso. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, sim, em relação aos protocolos, a quantidade de horas desses protocolos e como a gente vai usar essas horas de protocolo. Por quê? Porque a gente pode usar elas inteiras dentro de uma clínica, com relação 1 para 1, a gente pode mesclar isso com ações naturalísticas, né, gerenciadas aí pela mãe, gerenciadas pelo pai, desde que eles tenham conhecimento de ferramentas de análise do comportamento aplicada. Por isso que é fundamental estudar e conhecer essas ferramentas, né, para que a gente possa ser o agente articulador disso. Porque a gente vai chegar lá no professor do futebol e vai falar, olha, é assim, o treino funciona assim, né? Então ele vai imitar, mas quando ele tiver um comportamento disruptivo, a gente procura fazer dessa maneira para a gente não reforçar. Então nós somos, na verdade, os comunicadores dessa ideia, né? Nós pais somos os comunicadores. A gente tem que agir para que o nosso filho tenha um melhor aproveitamento dessas terapias, melhor aproveitamento desses momentos, dessas outras atividades em que a criança está incluída. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, a gente sempre vai falar sobre esse assunto. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar aí e deixar nos comentários. Obrigada, até a próxima.